Hoje eu vou mostrar para vocês como baixar o arquivo desse lindo porta-chave aí, gatinhos, lá no site 3Ax Laser, e como fazer algumas modificações também para melhorar, como o tamanho, que é muito grande, deixar mais reduzido, fazer mais algumas modificações para ficar melhor aí, no meu ver, na minha opinião. Se vocês gostarem também, vocês podem estar fazendo desse jeito. Então vamos dar uma olhada lá no site. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como baixar o arquivo e fazer a modificação. Em primeiro lugar, vocês vão abrir o Google e digitar Google Tradutor. Aí já vai aparecer aqui esse daqui que já aparece na página aqui. Vai aparecer do inglês para o português. Vocês clicam nessas duas setinhas do meio para ficar do português para o inglês. Então digita porta-chave. Aí já apareceu aqui em inglês, vocês copiam, seleciona, clica com o botão direito, copiar. E agora vocês vêm aqui onde está o nome Google Tradutor, no campo de pesquisa, e digita 3Ax. Esse nome aqui, ó, 3Ax Laser. Aí já apareceu aqui esse primeiro aqui, ó, clica. Aqui no campo de pesquisa vocês vão clicar com o botão esquerdo, depois com o botão direito para aparecer a janelinha. A janelinha não vai aparecer aí para vocês, não sei porquê, que eu estou gravando aqui com o gravador de tela do Windows. Mas não tem segredo, vai aparecer a janelinha, vocês clicam no nome colar. E aí vai aparecer o nome, né, que a gente digitou lá no Google. Vocês dão um Enter e vai aparecer bastante porta-retrato aqui. Vocês vão descendo até chegar no gatinho. Esse aqui, ó. Vocês dão um clique. Fechar esse anúncio aqui. E antes de eu baixar, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Vocês observem que essa foto aqui, ele tá com uns ganchinhos do próprio MDF, de pendurar as chaves, né? Mas quando a gente abrir o arquivo, não vai ter o desenho desses ganchinhos, só vai ter uns pontinhos marcando o lugar. E aí quem quiser com esses ganchinhos vai ter que criar os ganchinhos, né? Então vocês não vão clicar aqui, primeiro aqui, ó, nesse nome, vocês vão descer aqui embaixo, mais um pouquinho embaixo aqui, e clica aqui em download. Agora sim, vocês clicam em download ao lado da foto, pela segunda vez. Ó, tá contando os segundos aqui. Já baixou aqui, ó. Eu não vou abrir o arquivo por aqui, porque senão vai parar aqui o gravador de tela. Eu já vou abrir lá com o programa aberto. Mas não tem segredo, vocês vão abrir meu computador e vão procurar a parte download e vai instalar o arquivo. Então já estou com o arquivo aqui aberto. Primeiro vamos estar reduzindo o tamanho dele. Vocês estão vendo aí, ele tem 25 de largura por 22 centímetros de altura. Então no caso é muito grande. Então nós vamos reduzir aqui pela porcentagem. Então eu vou fechar o cadeadozinho aqui e vou colocar aqui 75% com a peça selecionada, né? O desenho. Pronto, ele ficou agora, vou medir aqui de largura aqui, ó. Ficou com 18,7. Então já está de um tamanho bom. Então agora nós vai aqui, como eu falei para vocês também que não tem os ganchinhos, né, o desenho dos ganchinhos, e também no meu caso eu vou usar o pino porta-chave. Então eu vou, deixa eu desagrupar aqui, separar a curva no caso, e vou clicar nas quatro marcações aqui, seguro o Shift e vou selecionando as outras. Ah não, pera aí, não posso fazer isso porque tem que ser individual, porque é o diâmetro de cada um. Então eu vou selecionar cada um e colocar 2 milímetros, que é o diâmetro que eu quero, que é o diâmetro que passa o nalho de cortar grama, que é o que eu uso para prender o pino porta-chave. 2 milímetros em todos eles.
com o cadeado fechado para ficar na mesma proporção. Pronto, já aumentei aqui, já coloquei 2 milímetros nos furos. E agora eu vou reduzir a cauda, porque essas caudas grandes assim aumenta muito o tempo do laser, né? Então como é que eu vou fazer aqui? Eu não sei se todos conhecem esse procedimento. Eu vou clicar aqui em cima desse nó com o botão direito do mouse e vai aparecer uma janela aqui que eu não sei se vai aparecer para vocês aí, que eu já percebi que esse gravador de tela aqui do Windows não aparece a janelinha. Se não aparecer, mas clica com o botão direito, vai aparecer a janela para vocês aí, vai ter o nome separar. Vocês clicam em separar, depois clica com o botão direito no outro nó do lado direito, separar também. Agora clica na ferramenta seleção e clica com o botão direito no centro da peça e coloca separar curva. Clica fora, clica na peça só aqui em cima, na parte de cima. Vocês vejam que selecionou só em cima agora, porque nós separou. Aí dá um del. Pronto, já tirei essa parte do rabo. Vou tirar do outro lado aqui agora. Clico na ferramenta forma. Clico com o botão direito em cima do nó. Aparece a janela. Clico na opção separar. No outro nó do lado direito, a opção separar. Clico na ferramenta seleção. Clico fora. Agora clico aqui com o botão direito no desenho separar curva. Clico aqui só em cima, delete. Pronto, já deletei. E agora vamos unir as partes aqui do rabo que ficou separado. Clico nessa parte de baixo aqui. E é só vocês pegar essa setinha e levar aqui pro nó. Abre aqui levantando para cima assim, para que não ficar pontudo. Aqui também vou precisar abrir um pouquinho com essa seta. Pronto, esse aqui já tá bom. Esse outro aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Vou deixar esse rabo aqui maiorzinho. Ele parece ser menor. Eu vou deixar ele maior. E vou deixar o outro do outro lado menor. Porque esse gatinho ele é menor. Então o peso, a tendência é ficar menos aqui mais do outro lado. Então eu vou colocar o rabo dele maior. E esse aqui vou colocar menor. Ó, pronto. Esse aqui ficou meio fechado. Deixa eu fazer mais curvo. Tanto aqui como aqui. Isso. Vou eliminar esse nó aqui, ó. Aí vai ficar mais certo. Pronto, vou deixar assim. Aparentemente parece que esse ficou mais grosso. Diminui só um pouquinho a espessura. Isso. Assim tá bom. Pronto. Já corrigi os furos. Corrigi não, modifiquei, né? Não é que esteja errado, é que eu estou modificando para fazer do meu jeito. Então aqui agora vamos pegar um retângulo. Vocês pegam um retângulo aí. Vocês só faz do jeito que eu fizer aí, porque não dá para ficar explicando tudo o porquê, né? Abro o cadeado e vou colocar aqui a altura, eu vou colocar 2 milímetros e a largura eu vou colocar 4. Pronto, agora eu vou trazer esse retângulo para aqui para perto e esse retângulo vai ficar aqui assim, ó. Vocês colocam ele separado desse ponto aqui, ó, 2 milímetros. Então eu vou pegar aqui a régua. Ó, tem 2,2. Tá bom, vou deixar assim. Agora vocês pegam um círculo, faz um círculo, cria um círculo, segura o Ctrl, coloco na espessura mínima, vou fechar o cadeado, vou colocar aqui com 2 milímetros. Vou trazer ele, ferramenta de seleção, trazer aqui para perto. Vou pegar o centro do círculo
E vou trazer para aqui para o ponto médio do retângulo aqui, ó, essa parte lateral. Vou copiar outro, Ctrl C, Ctrl V. E vou colocar do outro lado aqui também, ponto médio do retângulo. Agora eu vou pegar o retângulo. Na verdade ele já poderia ter ficado desse tamanho, mas vou arrastar ele aqui para o final do círculo, aumentando a largura aqui. Só que nós precisamos deixar ele maiorzinho um pouco do que o final dos dois círculos. Então ele está com 5,9 aqui. Vou colocar aqui 6.1. Só vou abrir o cadeado aqui para mexer só na largura. 6.1. Pronto, ele ficou maiorzinho. Vocês clicam na ferramenta forma, clica aqui no nó e vai arrastando até ele fechar, até pertinho do círculo. Pronto, ele ficou maiorzinho, pouca coisa. Eu vou só aumentar aqui também um pouquinho a altura aqui, ó. Tem o cadeado tá aberto, aqui tá com 2, eu coloco 2.1. Pronto, desse jeito aqui tá bom. E agora a gente vai criar uma barriguinha aqui. Clico na ferramenta forma para sair fora desse retângulo aqui. Então eu vou eliminar esse nó, vou eliminar esse com 2 cliques e vou eliminar esse também. E vou tentar trazer para cá para ver se dá certo. Ó, vocês vejam quando eu mexi aqui, mexeu lá em cima também, ó, tá vendo? Depois do nó. Então para não acontecer isso, vou dar um Ctrl Z aqui. Vocês apertam nessa opção aqui, nó cúspide. Isso para quem não sabe, né? Só que quando ela não estiver ativa, aí é só vocês clicar aqui, ó, selecionar todos os nós e depois nó cúspide. Aí assim vocês vão mexer aqui e não vai mexer do outro lado. É mais ou menos isso. Vou fazer uma barriguinha aqui assim. E agora eu vou disfarçar aqui essa curva. Eu sempre faço assim, ó. Crio um nó aqui, crio outro aqui e crio 2 cliques aqui para eliminar esse aqui. Ele já dá uma disfarçada. Aqui do mesmo jeito já tem um aqui, eu clico aqui e clico para eliminar esse. Aqui já deu uma disfarçada que já ficou mais ou menos bom. Aí ó, fica que nem uma bochechazinha no gato. Agora vamos fazer isso aqui do outro lado. Vou eliminar esse nó. Vou eliminar esse. Esse aqui eu vou trazer mais para cá. Vou criar um nó aqui e vou eliminar esse. E aqui agora eu vou puxar assim. Ó, veja que está mexendo lá em cima. Então eu vou dar um Ctrl Z. E venho aqui selecionar todos os nós. Nó cúspide. Eu vou puxar aqui que vai mexer só aqui. Vou fazer aquele lá do mesmo jeito, criar um nó aqui, criar outro aqui e elimino esse aqui. Aí dá uma disfarçada. Aqui eu vou, já tem aquele ali, vou criar outro aqui e elimino esse. Já deu uma disfarçada também. Ó, vocês vejam que ficou como se fosse 2 bochechinhas do gato. Pra gente ter como deixar aqui um rasgo aqui no meio. Então agora vocês vão selecionar. Vou selecionar aqui a peça toda. Vou colocar agrupar. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Trago para aqui. Aí vem aqui, com ele selecionado, vem aqui na opção contorno. Clica, segura e arrasta para fora. Solta e vem aqui do campo e digita 4. Peraí, ficou errado. Ficou 44. 4. Pronto, 4 mm. Digita na ferramenta seleção. Clica com o botão direito e bota separar contorno. Separou o contorno. Vocês pegam o contorno. Deixa eu ver aqui o que foi que eu fiz.
No caso o contorno ficou aqui ainda. Essa parte vocês já podem eliminar. E essas outras partes internas também vocês vão eliminando. Prende. Deixa eu clicar aqui e separar a curva. Pronto. Separar a curva. Aí tem essa parte interna que vai ficar fora. Essas partes aqui, ó. Aí vocês vão usar só o contorno, né? Eu creio que tá dando para vocês entenderem. Vocês vão aproveitar só o contorno da peça por fora. O resto tudinho vocês vão eliminar. E agora vocês vão trazer ela, centralizar aqui na peça, tá? Vocês vão arrastando devagarzinho para um lado para o outro. Aqui eu vou arrastar um pouco para cá. Dá uma olhada, ver como ficou. Aqui vem um pouquinho para baixo. Aqui vem mais para cá um pouco. Deve existir uma forma aí de centralizar ele direitinho, mas eu não sou bem profissional aqui no Corel. Ó, viu que agora ele ficou bem certinho. Aí vocês vejam que essas partes aqui ficou meio feio. Aí vocês clicam na seleção, depois ferramenta forma, vai eliminando aqui esse nó que está pelo meio. Eliminar esse, eliminar esse, eliminar esse, até esse aqui também. E agora eu vou fazer isso. Opa, Ctrl Z, dá um clique fora. Vou clicar aqui, ó, em selecionar todos os nós e depois aqui em converter em curva. Aí eu vou ter como mexer aqui certinho, ó. Aqui do outro lado eu vou fazer do mesmo jeito. Para quem já sabe mexer no Corel, sabe como fazer todo esse procedimento, né? Então por isso que eu não estou mostrando bem detalhado. Pronto. Na ferramenta seleção, dê uma olhada, ver se ficou legal. Pronto. Essa parte do contorno que eu achei que ficou muito fininha. Então eu vou eliminar esse nó aqui por enquanto. Vou dar uma abridinha aqui. Isso. Pronto. Pronto, essa parte do contorno tá pronto. Então o que é que a gente vai fazer agora? Vocês vão selecionar o contorno junto com, vamos botar aqui, vamos fazer assim, segura o Shift, seleciona todas essas bolinhas aqui, ó. Não, pera aí, no caso ele tem que desagrupar esse desenho interno. Desagrupar para poder eu conseguir selecionar o contorno junto com os círculos. Então vou segurar o Shift, vou selecionando o contorno junto com o círculo, com os círculos. E agora eu vou selecionar junto também, deixa eu ver o que é que vai junto com esse contorno aqui. É os furos. Os furos. Então, continua segurando o Shift, seleciona esses furos. Tá? E aí vocês colocam Ctrl C, Ctrl V. Epa, errei aqui. Pronto, Ctrl C, Ctrl V. Ó. Aí vai ser assim, ó, essa peça vai ser o contorno completo, só com os dois furinhos e os furos do pino porta-chave, né? E aqui agora vocês vão eliminar os dois furos, porque só vai ficar lá. Pronto. E vão eliminar também o contorno
porque nós já copiou nele. Isso. Pronto, vai ficar desse jeito aí, ó, a peça. Então, praticamente aqui já está pronto. Vamos recortar agora para ver como ficou. Vai ficar assim, ó, as duas peças já recortadas. Agora a gente vai colocar aqui uma por cima da outra. Eu vou centralizar os furo com furo, né, de forma que case tanto esses 4 furos aqui de baixo, como também os dois aqui de cima, né, dentro dessa cavazinha. E aí quando tiver bem centralizado, eu vou pegar um lápis da ponta fininha, tem esse aqui, vou selecionar só essas partes aqui. Essas partes aqui eu vou deixar sem pintar para pregar cola, essa daqui também, só um pouquinho dessa parte aqui e esse retângulo aqui. Então eu faço só uma marcaçãozinha assim, ó, de leve, para mim ver onde é o lugar que eu vou pintar, para não precisar pintar em todo canto. Vou pintar de uma cor aqui essas partes, e essa outra peça aqui eu pinto de outra cor todinha. Concluí a pintura aqui, ó, eu pinto com tinta PVA. Passo uma mão, deixo ela meio ralinha, passo uma mão, depois passo outra. E depois quando tá bem seco, já bem enxuta a tinta, passo uma lixa 220 assim, só por cima assim, para deixar a superfície lisinha. E depois eu vou passar um verniz spray. Então agora eu vou colocar aqui, vou mostrar colocando só um pino e o puxador. Se vocês quiserem ver em detalhe de como colocar o pino, tem um vídeo aí no canal que eu ensino bem detalhado como instalar o pino porta-chave no MDF 3mm. Então, mas eu vou mostrar aqui rapidinho, ó. Eu uso esse nalho aqui de cortar grama, então eu deixo ele assim. Aí aqui eu já introduzo a miçanga. Introduzo uma miçanga aqui no nalho e deixo ela caída aqui no nalho, né? E agora eu passo o nalho aqui por trás, pelas duas peças. Aí falta fazer um detalhe aqui que eu esqueci de adiantar logo, mas eu vou fazer agora. Pegar um ferrinho, um prego, que seja da mesma espessura do nalho, e vou reabrir aqui esse furo do pino, batendo ali no chão até furar. Já reabri aqui. Agora eu pego o nalho e coloco aqui por dentro para sair aqui. Agora eu coloco fogo aqui na cabecinha. Assim que derreter um pouco, aí eu pego o próprio, apago, pego o próprio ferrinho do isqueiro aqui, coloco assim para criar uma cabecinha e já não sai mais. Agora eu pego a cola 793, coloco uns 3 pinguinhos aqui, cada canto, 4 pinguinhos, só melando mesmo o ferro, e aproximo esse ferro daqui agora do MDF. Vou botar esse ferro aqui para não sair do lugar, e agora sim eu vou aproximar aqui assim. Posso segurar aqui apertando e puxando aqui também atrás. Demora aí uns 10 segundos. Depois dos 10 segundos, traz essa bolinha. Deixa eu ver aqui para perto. Eu vou afastar um pouquinho aqui, vou colocar um pouquinho de cola aqui. E aí é só aproximar a bolinha. Sempre puxando o nalho para trás assim e a bolinha pro lado do MDF. Demora um pouquinho, ela já cola. E aí é só tirar o excesso. Depois agora eu vou mostrar para vocês. Depois eu vou colocar os outros 3 aqui, mas antes eu vou colocar o daqui do pendurador para vocês verem como é que eu faço também. Então eu vou pegar o nalho, vou passar primeiro na pecinha aqui,
de, de metal. E agora sim eu passo em um dos furos. E agora voltando. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá que tá empatando aqui. E agora passa no outro furo aqui, ó. Aí aqui já na cabeça desse alho também eu faço aquele mesmo procedimento. Queimo. E aproximo o ferro. E aqui agora eu vou aproximar essa parte aqui. Aí seguro aqui assim, ó, e puxo o nalho. Já puxei todo. Agora é só cortar aqui a sobra, deixando aí 1,5 milímetro mais ou menos sobrando. E agora é só colocar fogo aqui também para derreter essa cabecinha também. Já concluí aqui. E agora aqui eu vou dar uma pausa no vídeo e vou colocar esses outros 3 e volto daqui a pouco. Já coloquei os demais pinos aqui, ó. E agora e também já aproveitei e passei o verniz. Eu uso esse aqui, ó. Pode ser qualquer verniz incolor. E agora eu vou encaixar essas tampinhas aqui. É só encaixar. Aí quando a gente encaixa, ela passa com tudo pra lá. A gente volta um pouquinho pra ficar mais espaçoso o botão. Então está concluído. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do vídeo que eu ensino bem detalhado como instalar esse pino porta-chave ou que seja rebite niquelado em MDF 3mm. E também outra dica aqui para quem quiser, também pode colocar só essa parte aqui, sem essa parte do fundo, e usar adesivo, né, daqueles dupla face, para colar direto na parede. Assim, se a parede for bem acabada, então dá para colar só essa parte aqui. O fundo, em vez de ser esse MDF branco, vai ser a própria parede, né? E se quiser também substituir esse pendurador aqui pelas fitas, né, como eu tô falando, para colar, só que aí vai ter esses negocinhos aqui atrapalhando. Então aí vocês vai ter que substituir também os pinos porta-chave por aqueles pinos que eu mostrei lá na foto do arquivo, né, que é do próprio MDF, os ganchinhos, né. Vai deixar umas cavazinhas aqui para encaixar eles, e aqui fica liso, aqui fica sem o pendurador, e fica só essa parte do vazado que fica mais leve. E aí é só colocar uns pedacinhos de fita dupla face e colar direto na parede. Dá para fazer da forma que quiser fazer também. Outra opção também seria para substituir, no caso, essas miçangas, seria recortar só essa parte vazada, né, sem esse fundo, porém recortar uma peça aqui, um retângulo desse aqui, ó. Aí um retângulo a mais, no lugar dessa peça de trás, colava aqui na frente. E aí a espessura ia ficar de 6mm aqui, e daria para usar o rebite com os pregos, né, do jeito que eles instalado mesmo em outras madeiras, né. Quem quiser, vocês podem dar uma olhadinha aí no vídeo que eu explico melhor sobre como é a forma de instalar esse pino original, né. E aqui foi, no caso, uma técnica que eu usei para usar em MDF 3mm, mas eles são feitos para pregar em madeiras de espessura mais grossa. Então é isso aí, fica a dica aí. E se por acaso alguém não quer ter trabalho de fazer essa modificação, quiser que eu faça, eu cobro um pequeno valor aí, só pela minha mão de obra aí, fazer isso, e já entrego o arquivo todo modificado. E se não, vocês podem baixar aí o arquivo gratuito e fazer essa modificação. Então, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha o vídeo com outras pessoas. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui.